Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Tem uma ilusão que vendem para os turistas, a de que a praia é um lugar de paz. Mas quem mora no litoral e trabalha à noite sabe a verdade. O mar é um cemitério gigante que não tem porta, não tem muro e, de vez em quando, devolve o que engoliu. Meu nome é Matias. Trabalhei por 5 anos como vigia noturno em um condomínio de luxo afastado, numa praia de Tombo perto de Ubatuba. O que eu vi numa madrugada de agosto me fez pedir as contas e me mudar para o interior, onde a água mais profunda não passa de um palmo num ribeirão. Era uma noite de ressaca forte. Chovia de lado, e o vento assobiava nas frestas da guarita blindada. O condomínio estava vazio, as casas de veraneio fechadas e escuras. O mar estava violento, batendo tão forte na areia que o chão da guarita tremia. Minha ronda começava às 3 horas. Vesti a capa de chuva pesada, peguei a lanterna tática e desci as escadas de madeira que davam acesso à praia. O barulho das ondas era ensurdecedor. O cheiro não era o daquela maresia gostosa de verão, era um cheiro denso de sargaço podre, peixe morto e enxofre. Comecei a caminhar pela areia fofa, iluminando a linha da água. A maré estava tão alta que quase batia no muro de contenção. Foi quando o facho da minha lanterna cortou a escuridão e iluminou algo no meio da arrebentação. A uns 20 metros da areia, onde a água já devia ter mais de 3 metros de profundidade, havia uma pessoa de pé. Congelei. Ninguém sobrevive ali numa noite de ressaca. A água batia na altura do peito da figura, mas ela não estava nadando. Ela estava apenas parada, de frente para a praia, recebendo o impacto violento das ondas sem sair do lugar. Ei! Sai daí! Você vai morrer! Eu gritei, mas minha voz foi engolida pelo vento. Dei uns passos para frente, entrando na parte molhada da areia. Apontei a luz direto para o rosto da pessoa. E foi aí que o frio da chuva perdeu a importância, porque o gelo que subiu pela minha espinha me paralisou. Não era um banhista imprudente. A luz iluminou um homem, mas a pele dele era de um cinza esverdeado, inchada, como se estivesse debaixo d'água há semanas. Ele não usava roupas, mas o corpo estava coberto de cracas, algas escuras e cortes profundos, como se tivesse sido mastigado pelos recifes. E os olhos? Não havia olhos. Havia apenas 2 cavidades brancas e leitosas, comidas pelo sal e pelos peixes. O mar recuou com força, puxando a areia, e a figura deu um passo à frente. Ela não caminhava como um ser humano. O movimento era rígido, pesado, como se os ossos estivessem cheios de água. Atrás dele, a luz da lanterna revelou mais movimento. Na crista de uma onda gigantesca que se formava no breu, vi outras cabeças. 3, 4, meia dúzia de vultos emergindo da espuma escurecida. Eles vinham caminhando pelo fundo do mar, ignorando a correnteza. Dei um passo para trás, escorregando. Minha lanterna tremeu. O primeiro homem que eu tinha visto já estava na parte rasa. A água batia nos joelhos dele. Ele abriu a boca, que estava deformada e inchada, e um som saiu. Não era um grito humano. Era o som do mar engolindo o ar dentro de uma caverna submarina, um borbulhar grave e rasgado. A âncora pesou, escuro, muito escuro. Eu não sei se ouvi aquilo com os ouvidos ou dentro da minha própria cabeça. Ele ergueu um dos braços na minha direção. Pedaços de pele se descolaram do osso e caíram na espuma. Eu virei as costas e corri. Corri como nunca na minha vida. A areia pesava nos meus coturnos, a capa de chuva me puxava para trás, mas o pânico me dava força. Atrás de mim, eu não ouvia passos, mas ouvia o som molhado de carne pesada se arrastando na areia. Selap, Selap. Hashtag o vidro embaçado. Subi as escadas de madeira pulando de 2 em 2 degraus. Entrei na guarita, tranquei a porta de ferro e me joguei no chão, arfando. Apaguei todas as luzes da cabine e fiquei ali, no escuro, ouvindo a tempestade. Ficou tudo em silêncio por alguns minutos, além do barulho da chuva.
Pensei que estivesse seguro. Até que ouvi o som contra o vidro blindado da guarita. Ploc! Uma mão cinzenta, inchada e sem unhas, se colou no vidro do lado de fora. Depois outra. E mais outra. Pelo menos 5 deles estavam ao redor da cabine. Eles não tentaram quebrar o vidro. Eles apenas ficaram ali, de pé, encostando seus rostos desfigurados na janela. A água do mar escorria deles, formando poças no chão de concreto da calçada, misturada com uma areia preta e espessa. Eles ficaram me encarando com aquelas órbitas vazias até o primeiro raio de sol rasgar as nuvens no horizonte. Quando o dia clareou, eles recuaram, caminhando de costas para o mar até sumirem nas ondas. O gerente do condomínio chegou às 7 da manhã e me encontrou encolhido debaixo da mesa. Ele tentou dizer que eu tinha dormido e tido um pesadelo. Mas ele parou de falar quando viu as marcas do lado de fora. O vidro da guarita estava coberto de gordura de cadáver e escamas. E o rastro que ia da calçada até a água não era de pés humanos. Parecia que troncos de árvores apodrecidos tinham sido arrastados de volta para o oceano. O mar nunca esquece, e de vez em quando, ele vem cobrar espaço na terra seca. Eu nunca mais voltei àquela praia depois daquela noite. Nem sei direito o nome dela. Ficava a uns 40 quilômetros ao sul de uma cidadezinha no litoral norte de São Paulo, uma daquelas praias selvagens que só os locais conhecem. Areia grossa, mar bravo, coqueiros tortos e quase nenhum movimento depois das 6 da tarde. Eu tinha ido sozinho, fugindo de tudo. Divórcio recente, trabalho me comendo vivo, cabeça explodindo. Só queria silêncio e o barulho das ondas. Cheguei lá por volta das 4 da tarde de uma sexta-feira chuvosa de outono. O céu estava cinza chumbo, o vento frio batia forte. Deixei o carro no final da estradinha de terra, peguei a barraca pequena, o cooler com cerveja e uma lanterna boa. Armei a barraca bem na beira da vegetação, uns 20 metros da água, num trecho onde a areia era mais firme. Não tinha ninguém. Nem um pescador, nem um casal, nada. Só eu, o mar escuro e o vento uivando entre os coqueiros. A tarde passou devagar. Bebi 2 latas, comi um sanduíche ruim e fiquei olhando o mar ficar cada vez mais agitado. Quando escureceu de vez, por volta das 7, o vento parou de repente. Um silêncio estranho caiu. As ondas continuavam quebrando, mas pareciam mais distantes, abafadas. Acendi uma fogueirinha pequena com gravetos que achei por ali e me sentei na frente dela, enrolado no casaco. Foi aí que comecei a notar as coisas estranhas. Primeiro, o cheiro. Um cheiro de coisa podre misturado com sal, como se tivesse um peixe morto grande encalhado em algum lugar. Mas eu tinha andado pela praia inteira mais cedo e não tinha visto nada. O cheiro ficava mais forte quando o vento mudava de direção, vindo da direção da água. Depois, os sons. No começo achei que era o mar batendo em alguma pedra, mas não tinha pedra ali. Era um barulho molhado, arrastado, como se algo pesado estivesse sendo puxado pela areia molhada. Parava por uns 10, 15 segundos, depois voltava. Eu apontava a lanterna para o mar, mas o facho só iluminava espuma branca e escuridão. Nada. Por volta das 10 da noite, decidi entrar na barraca. O frio estava aumentando e eu estava cansado. Deitei no saco de dormir, mas não conseguia dormir. O barulho do arrastar continuava, agora mais perto. Parecia que vinha da direção da minha barraca, uns metros à frente. Fiquei imóvel, ouvindo. Então escutei algo novo, uma respiração. Não era o vento. Era uma respiração pesada, úmida, como alguém com os pulmões cheios de água tentando puxar ar. Vinha de fora, bem perto da lona. Meu coração acelerou. Peguei a lanterna e o canivete que sempre levo na mochila. Abri devagar o zíper da barraca, só uns centímetros, e apontei a luz para fora. Não vi nada. Só a areia iluminada e a fogueira quase apagada. Mas o cheiro estava insuportável agora, bem na minha cara. Como carne deixada ao sol por dias misturada com iodo e decomposição. Fechei o zíper rápido e fiquei ali, suando frio dentro do saco de dormir. O arrastar parou por um tempo. Achei que tinha passado.
Tentei me convencer que era um caranguejo gigante ou um tronco sendo levado pela maré. Mas aí veio o som de algo raspando a lona da barraca. Devagar. Começou do lado esquerdo, deslizou até o fundo, depois voltou. Como se uma mão grande e molhada estivesse passando os dedos pela barraca, sentindo o formato. Eu não respirava mais. Só segurava o canivete com força, tremendo. Então escutei a voz. Não era uma voz humana. Era baixa, gorgolejante, como se alguém estivesse falando com a boca cheia d'água. Vinha de muito perto, quase colada na lona, na altura da minha cabeça. Você veio sozinho. As palavras saíam emboladas, lentas, com um som de bolhas estourando entre elas. Eu não respondi. Não conseguia. Fiquei paralisado. Ela repetiu, mais perto ainda. Sozinho, bom. O cheiro invadiu a barraca. Senti gosto de podre na boca. A lona começou a ceder levemente, como se algo pesado estivesse se apoiando nela por fora. Ouvi o som de tecido rasgando devagar em algum ponto perto dos meus pés. Um corte pequeno, mas suficiente para deixar entrar uma corrente de ar gelado e úmido. Eu surtei. Abri o zíper da frente com tudo, peguei a lanterna e saí correndo para fora. A fogueira estava apagada. Apontando a luz para todos os lados, vi marcas na areia. Não eram pegadas. Eram sulcos largos, fundos, como se algo sem pernas tivesse se arrastado em volta da barraca várias vezes. Os sulcos terminavam na beira da água, onde a maré estava subindo. Corri para o carro. As chaves tremiam na minha mão. Quando abri a porta, olhei para trás uma última vez. Foi quando eu vi. Na linha onde a água encontrava areia, algo se levantou devagar. Uma silhueta alta, magra demais, pele brilhando como se estivesse coberta de algas e lodo. Os braços eram longos, desproporcionais, terminando em dedos finos e tortos. A cabeça pendia para o lado, como se o pescoço não conseguisse sustentar. Não dava para ver o rosto direito, só 2 pontos pálidos onde deveriam ser os olhos, refletindo a luz da minha lanterna como os de um animal. Ela não correu. Só ficou ali, inclinada, me observando enquanto eu dava partida no carro. O motor engasgou 2 vezes antes de pegar. Quando acendi os faróis, a coisa já tinha voltado para a água. Só vi o último pedaço de um braço comprido deslizando para dentro das ondas, como se fosse parte do mar. Dirigi de volta para a estrada de terra em alta velocidade, batendo nas pedras, sem olhar pelo retrovisor. Só parei quando cheguei na rodovia, uns 15 quilômetros depois. No dia seguinte, voltei durante o dia só para pegar minhas coisas. A barraca estava lá, intacta por fora. Mas por dentro, o saco de dormir estava molhado, encharcado de uma água salgada e viscosa que tinha um cheiro horrível de decomposição. No tecido da barraca, perto de onde eu tinha ouvido a voz, havia marcas de arranhões. Não pareciam feitos por unhas. Pareciam feitos por algo com muitas fileiras de dentes pequenos e afiados. Eu nunca contei isso para ninguém direito. As pessoas acham que foi pesadelo ou exagero de quem bebeu demais sozinho. Mas eu sei o que vi. E sei que, quando o mar está muito calmo e o vento para de repente em praias desertas, às vezes alguma coisa vem ver quem está sozinho. Desde então, eu só vou à praia de dia, com muita gente por perto. E nunca mais armei barraca na beira do mar. Se você for acampar sozinho numa praia vazia, faça um favor para você. Não espere o silêncio cair. Quando ele cair, saia. Meu nome é Lucas. Tenho 34 anos e moro em Balneário Camboriú, mas sou de Florianópolis de nascença. Trabalho como instrutor de mergulho e, nos fins de semana, faço um bico guiando turistas em passeios de stand-up paddle ou caiaque. Conheço quase todas as praias de Santa Catarina como a palma da minha mão. Ou pelo menos eu achava que conhecia. Foi numa terça-feira de março do ano passado. Fora de temporada, praia quase vazia. Eu tinha marcado com um casal de argentinos que queria fazer um passeio noturno de caiaque para ver as estrelas e o bioluminescência que às vezes aparece na água. Eles cancelaram em cima da hora. Em vez de voltar para casa, resolvi ficar. A noite estava perfeita,
Céu limpo, lua quase cheia, mar calmo, temperatura amena. Decidi remar sozinho, só para relaxar. Saí da Praia do Canto, perto da Barra, por volta das 22h30. O caiaque amarelo brilhava sob a luz da lua. Remei uns 400 metros mar adentro, depois virei para a esquerda e comecei a costear a orla em direção à Praia do Buraco. A água estava tão calma que parecia um espelho preto. De vez em quando eu via pequenos flashes verdes de bioluminescência quando o remo entrava na água, aquele fenômeno lindo que deixa a gente hipnotizado. Depois de uns 25 minutos remando devagar, parei e fiquei só boiando. O silêncio era quase absoluto. Só o barulho suave das pequenas ondas batendo no casco do caiaque e o som distante de alguns carros na avenida beira-mar. Eu me deitei de costas no caiaque, olhando para o céu estrelado, e deixei o tempo passar. Foi quando ouvi o primeiro barulho. Um splash. Não era onda. Era algo pesado caindo na água, uns 30 ou 40 metros à minha direita, mais perto da praia. Pensei que fosse um peixe grande pulando ou talvez um golfinho. Mas o som foi seco, como se alguém tivesse jogado uma pedra ou um objeto grande. Fiquei quieto, ouvindo. Nada. 2 minutos depois, outro splash. Dessa vez mais perto. E depois um terceiro, ainda mais próximo. Parecia que alguma coisa estava se aproximando na água, pulando ou batendo de forma ritmada. Meu coração acelerou um pouco. Eu me sentei no caiaque e segurei o remo com as 2 mãos. A lua estava alta e iluminava bem a superfície. Olhei ao redor. Nada. Só água preta e o reflexo prateado da lua. Então eu vi. A uns 15 metros de mim, uma cabeça surgiu devagar na água. Cabelo longo, escuro, grudado no rosto. Parecia uma mulher. Ela estava boiando, só a cabeça fora d'água, olhando na minha direção. A distância não deixava ver direito o rosto, mas dava para perceber que ela não estava nadando normalmente. Estava parada, só flutuando, me encarando. Ei! Tudo bem aí? Gritei, com a voz um pouco trêmula. Nenhuma resposta. Ela não se mexeu. Só ficou ali, cabeça virada para mim. Eu comecei a remar devagar para longe, em direção à praia. Não queria dar as costas para ela. Enquanto remava, olhava por cima do ombro. Ela continuava no mesmo lugar. Depois, bem devagar, começou a afundar. Primeiro a boca sumiu, depois o nariz, depois os olhos. Por último, o topo da cabeça desapareceu sem fazer barulho. Respirei aliviado. Deve ser alguma turista bêbada ou alguém fazendo graça, pensei. Mas algo não batia. A água estava fria demais para alguém ficar boiando daquele jeito àquela hora. Continuei remando para a praia. Estava a uns 150 metros da areia quando ouvi de novo. Splash. Mais perto. Olhei para trás. Ela estava lá outra vez, agora só uns 8 metros atrás do caiaque. A mesma cabeça, o mesmo cabelo preto grudado no rosto. Só que agora eu conseguia ver melhor. Os olhos eram muito brancos, quase sem pupila, refletindo a luz da lua de um jeito estranho. A boca estava ligeiramente aberta, como se estivesse sorrindo sem sorrir. Meu estômago gelou. Comecei a remar com força, batendo o remo com raiva na água. O caiaque voava, mas ela acompanhava. Não nadava rápido, ela simplesmente aparecia mais perto a cada vez que eu olhava. Como se a distância entre nós diminuísse sozinha. Quando eu estava a uns 50 metros da praia, ouvi a voz. Baixa, rouca, como se viesse de dentro da água e ao mesmo tempo de trás de mim. Lucas. Ela sabia meu nome. Eu gritei de puro medo e reme como nunca na vida. As mãos ardiam. O coração parecia que ia sair pela boca. Quando a quilha do caiaque finalmente raspou na areia, eu pulei fora, caí na água rasa e corri desesperado até a areia seca, arrastando o caiaque como podia. Olhei para trás. Ela estava lá, na arrebentação, só a cabeça e os ombros fora d'água. O cabelo cobria quase todo o rosto, mas dava para ver a boca aberta num sorriso largo demais. Ela não saiu da água.
Ficou só me olhando enquanto eu corria para cima da calçada. Cheguei no meu carro tremendo inteiro, joguei o caiaque no teto de qualquer jeito e saí cantando o pneu. Não parei até chegar em casa, trancar todas as portas e tomar um banho quente que não conseguiu tirar o frio que tinha ficado no corpo. No dia seguinte, perguntei para uns pescadores mais velhos da região sobre histórias estranhas na Praia do Canto e do Buraco. Um senhor de uns 70 anos, que pesca lá há 50 anos, me olhou sério e disse baixinho: tem uma moça que se afogou ali em 2008. Namorada de um turista. Brigaram, ela entrou na água de noite, bêbada, e nunca mais acharam o corpo. Desde então, alguns remadores e pescadores veem ela. Dizem que ela chama pelo nome da pessoa. Se você responde ou fica olhando muito tempo, ela vem atrás. Eu nunca mais entrei na água sozinho à noite. E até hoje, quando estou remando de dia e vejo algum reflexo estranho na água ou escuto um splash fora do comum, meu corpo inteiro lembra daquele frio que não era do mar. Se você for para a praia de noite em Santa Catarina, principalmente fora de temporada, preste atenção. Se ouvir alguém chamar seu nome vindo da água, não responde. E, pelo amor de Deus, não olhe para trás. Lucas, o cara que nunca mais remou sozinho depois das 22 horas. Meu nome é Rafael. Tenho 31 anos e moro em Santos, no litoral de São Paulo. Sempre gostei de praia vazia, daqueles lugares que as pessoas evitam depois das 6 da tarde. Em janeiro do ano passado, eu estava passando por um período ruim, trabalho estressante, insônia, término recente. Decidi que precisava ficar sozinho com o mar. Escolhi a praia do Perequê, em Guarujá, um trecho mais isolado, quase no fim da Praia Grande. Cheguei por volta das 17h30, quando o sol já estava baixo e dourado. Levei só uma canga, uma cerveja gelada e o celular no silencioso. Queria ver o pôr do sol sem ninguém por perto. A praia estava praticamente deserta. Só um ou outro pescador ao longe e alguns caranguejos correndo na areia molhada. Sentei perto das pedras, onde as ondas quebram mais fortes. O barulho do mar era hipnótico. Bebi a cerveja devagar, sentindo o vento salgado no rosto. Quando o sol se pôs, o céu ficou vermelho sangue. Foi bonito, até não ser mais. Comecei a notar que a maré estava subindo rápido demais. A água já lambia meus pés. Levantei para recolher a canga quando ouvi o primeiro som, um choro baixo, abafado, vindo da direção das pedras. Parecia uma criança pequena chorando. Olhei ao redor. Não havia ninguém. O choro continuou, mais próximo agora, misturado com o barulho das ondas. Tem alguém aí? Gritei. Ninguém respondeu. Só o choro, cada vez mais desesperado. Decidi ir embora. Peguei minhas coisas e comecei a andar pela areia firme, paralelamente ao mar. Foi quando vi a primeira coisa estranha, pegadas pequenas, de criança, saindo da água e indo em direção às pedras. As pegadas eram recentes, molhadas, mas não havia criança nenhuma à vista. O choro parou de repente. O silêncio que veio depois foi pior. Continuei andando. Uns 50 metros à frente, vi uma mulher sentada na areia, de costas para mim. Cabelo longo e preto, molhado, colado nas costas. Vestia um biquíni branco surrado. Estava imóvel, olhando para o mar. Pensei que fosse alguma turista perdida. Me aproximei devagar. Moça, tá tudo bem? A maré tá subindo forte. Ela não se mexeu. Quando cheguei mais perto, notei que a pele dela estava estranhamente pálida, quase cinzenta sob a luz fraca do crepúsculo. Os braços estavam cobertos de marcas roxas, como se alguém tivesse apertado com força. Moça! Chamei novamente. Ela virou o rosto devagar. Não tinha olhos. Apenas 2 cavidades escuras e fundas, como se tivessem sido arrancados. A boca estava aberta num sorriso largo demais, os dentes amarelados e irregulares. Da garganta dela saiu uma voz molhada, gorgolejante, como se estivesse cheia de água. Você veio brincar comigo? Meu estômago revirou. Dei 2 passos para trás. Ela começou a se levantar,
mas o movimento era errado, os joelhos dobravam para o lado contrário, como se os ossos estivessem quebrados em vários lugares. Corri. A areia parecia mais pesada, grudando nos meus pés como lama. Atrás de mim, ouvi o som de algo sendo arrastado na areia molhada. Olhei para trás. Ela estava vindo. Não andava. Rastejava rápido, usando os braços tortos, o cabelo preto deixando um rastro na areia. O choro de criança voltou, agora vindo de vários lugares ao mesmo tempo, da água, das pedras, de trás de mim. Eu corria desesperado em direção ao acesso da praia, onde tinha deixado o carro. O coração batia tão forte que doía. Quando cheguei perto das escadas de concreto, tropecei e caí de cara na areia. Ao levantar o rosto, vi que havia mais pegadas pequenas ao meu redor. Muitas. Todas saindo do mar. Levantei correndo e subi as escadas de 2 em 2 degraus. Quando cheguei em cima, olhei para baixo. A mulher sem olhos estava parada na beira da água, imóvel novamente. Ao lado dela, agora havia 3 crianças pequenas, também de pele cinzenta, cabelo molhado grudado no rosto. Elas seguravam as mãos umas das outras e olhavam para cima, na minha direção. Todas sorriam com a mesma boca larga demais. A voz da mulher subiu flutuando no vento, clara apesar da distância. Volta amanhã. A gente tá esperando para brincar. Eu entrei no carro tremendo, tranquei as portas e dirigi de volta para Santos sem parar em nenhum semáforo. Cheguei em casa, tomei 3 banhos quentes e ainda sentia o cheiro de sal e decomposição nas narinas. No dia seguinte, voltei à praia durante o dia, com gente por perto. Fui até o mesmo lugar. Não havia nenhuma pegada estranha. Só as marcas normais da maré. Mas quando perguntei para um pescador local se ele conhecia histórias sobre crianças desaparecidas naquela praia, ele ficou sério e disse baixo: "Tem gente que some por aqui desde os anos 80. Dizem que o mar devolve, mas não inteiro. E que as mães que perdem os filhos ficam esperando na areia, chamando quem passa depois do pôr do sol." Eu nunca mais voltei à praia do Perequê depois das 5 da tarde. Até hoje, quando escuto o barulho das ondas à noite pela janela, às vezes ouço um choro distante de criança misturado com uma voz molhada sussurrando: "Você veio brincar comigo?" E eu fecho a janela bem rápido. Nunca mais fui sozinho à praia depois do entardecer. E você? Ainda vai à praia quando escurece? Meu nome é Pedro Henrique. Tenho 29 anos, e até hoje, não consigo mais pisar em qualquer praia depois que o sol se põe. Aconteceu em março de 2024, na Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul. Eu tinha ido acampar sozinho, daqueles acampamentos selvagens, longe dos postes e das luzes. Escolhi um trecho deserto, onde as dunas são altas e o mar parece engolir tudo. Cheguei no fim da tarde. Montei a barraca a uns 30 metros da linha da maré alta e passei a noite bebendo cerveja gelada, ouvindo só o barulho das ondas. Por volta das 3h20 da madrugada, acordei com um frio absurdo. Não era frio normal de noite de outono. Era um frio úmido, pegajoso, que entrava nos ossos. Saí da barraca para mijar e foi quando notei. A maré estava baixa, bem baixa. A areia molhada brilhava sob a luz fraca da lua. E bem no limite onde a água encontrava a terra, havia uma figura. Uma mulher. Pelo menos parecia uma mulher. Ela estava de 4, completamente nua, com os cabelos longos e escuros cobrindo o rosto, arrastando o corpo pela areia como se estivesse procurando alguma coisa. Os movimentos eram lentos, quase mecânicos. Cada vez que ela avançava, ouvia-se um som molhado, viscoso, como carne sendo arrastada sobre conchas quebradas. Fiquei paralisado. Pensei em gritar, mas minha garganta travou. Ela parou de repente. Levantou a cabeça devagar. Os cabelos caíram para o lado e eu vi o rosto. Não era um rosto humano. A pele estava inchada, branca como barriga de peixe morto. Os olhos eram 2 buracos fundos, sem pupilas, só 2 cavidades negras que pareciam absorver a luz da lua. A boca era larga demais, aberta num sorriso impossível, e de dentro saía uma coisa fina e branca, como uma língua muito longa, que se mexia no ar como se estivesse provando o vento.
Ela me viu. Virou o corpo inteiro na minha direção, ainda de quatro, e começou a se arrastar em minha direção. Não andava. Arrastava-se. Os braços finos afundavam na areia molhada e o corpo deslizava, deixando um rastro escuro e brilhante atrás dela. O som era horrível, um chup-chup-chup molhado, como se a carne estivesse se desfazendo a cada movimento. Eu corri para dentro da barraca, fechei o zíper com as mãos tremendo e peguei a lanterna. Acendi e apontei para fora através da tela. Ela estava a menos de 10 metros. O corpo nu e inchado brilhava úmido. A coisa branca que saía da boca agora estava mais longa, balançando como uma antena. Então ela falou. Não com a boca. A voz veio de dentro da minha cabeça, rouca, cheia de água e areia. Você veio sozinho. Que bom. Faz tempo que ninguém me traz um presente. Meu coração quase parou. Eu me encolhi no fundo da barraca. O cheiro de decomposição marinha invadiu tudo: peixe podre, algas apodrecidas, carne velha. De repente, senti algo frio tocando o tecido da barraca por trás. Dedos finos e molhados pressionavam a lona, tentando encontrar a abertura. Um por um. Devagar. Eu ouvi a respiração dela, gorgolejante, cheia de água. Fiquei ali, imóvel, até o sol começar a raiar. Quando a primeira luz apareceu no horizonte, o barulho parou. Saí da barraca tremendo. A areia onde ela tinha estado estava revirada, com um rastro largo que ia até o mar. No meio do rastro, havia algo brilhando. Era um dente humano. Amarelado, com raiz ainda presa, como se tivesse sido arrancado com força. Ao lado dele, escrito na areia molhada com letras tortas, como se feito por unhas. Volte amanhã. Sozinho. Eu desmontei a barraca em menos de 10 minutos, joguei tudo no carro e dirigi sem parar até Porto Alegre. Nunca mais voltei àquela praia. Nem a qualquer outra depois das 22 horas. Mas o pior não foi aquela noite. O pior é que, desde então, toda vez que vou à praia de dia, mesmo com sol forte e gente por perto, eu sinto. Sinto alguém me observando da linha d'água. E às vezes, quando o vento sopra do mar, eu ouço aquela voz molhada sussurrando meu nome. Pedro. Henrique. Volte sozinho.